Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um devocional. E vamos lá para a gente fazer o estudo bíblico de hoje. Interessante o estudo de hoje, hein? O estudo de hoje é compaixão no celular. No celular, hein? Vamos ver? Hoje eu tô aqui em cima na rede. Quero ter um momento a sós com Deus. Depois dessa live aqui. Me derramar diante do Senhor. E o texto é Êxodo 34, do 1 ao 8. Êxodo 34, do 1 ao 8. Diz assim: Pacto renovado. O Senhor disse a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e escreverei sobre essas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Preparar-te, pois, para amanhã, e subas pela manhã ao monte Sinai, e apresenta-te perante a mim sobre o cume do monte. E não suba homem algum contigo, nem apareça ninguém em todo o monte, nem ovelhas nem bois pastem diante do monte. Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantou-se pela manhã e subiu ao monte Sinai, como lhe ordenara o Senhor, e levou em suas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e esteve ali com ele, proclamando o nome do Senhor. Passando o Senhor por diante dele, proclamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo e piedoso, tardio para a ira, e grande em misericórdia e verdade, que guarda misericórdia a milhares, que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado, e que de nenhum modo terá por inocente o malvado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então Moisés, apressando-se, inclinou a cabeça até o chão e o adorou. Viviane, o que esse texto tem a ver com compaixão no celular? Vamos saber agora no texto que iremos ler. Então, o destaque do texto é o versículo 6, que diz: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Isso é Deus falando. O entregador se atrasou? Use o celular e dê-lhe apenas uma estrela. A lojista foi grosseira? Escreva uma crítica negativa. Embora os celulares nos permitam fazer compras, manter contatos, eles também nos dão o poder de avaliar os outros. Isso pode ser um problema. Classificar uns aos outros é problemático, pois os julgamentos podem ser feitos sem contexto. O entregador é mal avaliado por atraso devido a circunstâncias fora do seu controle. A lojista recebe crítica quando passou a noite em claro com uma criança doente. Como evitar avaliar os outros de maneira injusta? Imitando o caráter de Deus, que se descreve como Deus de compaixão e misericórdia, dizendo que Ele não julgará nossas falhas sem contexto. Ele é lento para se irar, pois não nos criticaria após uma única experiência ruim. Ele é cheio de amor, ou seja, sua disciplina é para o nosso bem, não para a vingança, e perdoa o mal e a rebeldia e o pecado, significando que nossa vida não precisa ser definida por nossos piores dias.
O caráter de Deus nos serve de exemplo, Mateus 6,33. Podemos evitar a dureza com que os smartphones nos possibilitam agir, optando por reagir como Deus o faria. Todos nós podemos avaliar os outros com severidade, mas que o Espírito Santo nos capacite a agir com um pouco mais de compaixão. Por isso que o título é Compaixão no Celular. Porque muitas vezes a gente é muito habilidoso em criticar, né? A gente é muito habilidoso em avaliar as coisas. Mas a gente nunca procura, geralmente, a gente nunca procura saber o que tem por trás daquele coração endurecido, daquele atraso, daquela situação na qual talvez a gente tenha se sentido ofendido ou lesado. E eu te pergunto hoje, quantas vezes você não teve atitudes que ofenderiam a Deus ou que deixaria o reino de Deus lesado por conta do seu mau testemunho, e você se derramou, se aproveitou da compaixão de Deus, porque Ele derramou isso sobre tua vida? Que tal aquela compaixão, aquela misericórdia que o Senhor tem para conosco e que a gente quer que Ele tenha, que a gente possa ter pelos outros, que a gente possa ter pelo nosso próximo, né? Porque a gente é muito habilidoso, muito ágil em fazer essas coisas, em criticar, em olhar o erro do outro. Mas a gente às vezes tem dificuldade de olhar para dentro de nós mesmos e perceber que também falhamos, que também erramos. Às vezes não naquele mesmo contexto do outro. Mas o mundo seria muito melhor se nós agíssemos com a compaixão e a misericórdia, ao invés com os apontamentos e críticas e julgamentos. Até porque há um tempo atrás na minha vida, por volta de 2011, o Senhor falou profundamente comigo. Eu estava com um senso crítico muito aguçado, eu não conseguia prestar atenção no culto, para ter ideia. Tudo me incomodava, jovens no celular, colocando o pé no banco, essas coisas me incomodavam de tal maneira que eu não conseguia prestar atenção no culto. E isso também estava me incomodando. E eu estava lendo o livro da Joyce Meyer, O Campo da Batalha da Mente, e estava lendo o livro também O Segredo, The Secret, em paralelo, né? Os dois. Lia um, depois o outro, e incrivelmente casavam-se muito os assuntos daquilo que eu estava lendo em um e depois lia no outro. E nessa ocasião teve um capítulo em que a Joyce falava: os céus, Deus não precisa de júri popular. Nossa, isso falou no meu coração. Porque às vezes a gente quer tomar as dores de Deus, como Pedro fez lá, arrancou a orelha do soldado, sabe? E Deus, Ele não precisa que a gente o defenda. Ele não precisa que a gente seja júri popular. Ele é o juiz. Jesus é o advogado. E não é o nosso papel fazer isso. O nosso papel é agir com as pessoas com a mesma misericórdia e compaixão que a gente quer que Deus haja com a gente. Que a gente possa olhar para a pessoa. Eu procuro muito assim, quando alguém me machuca, ou quando alguém tenta me ferir, ou eu percebo que não gostou de mim, eu procuro saber o histórico daquela pessoa. E às vezes, muitas vezes eu descubro que o dia daquela pessoa não foi legal, que a pessoa não tem passado bem, a pessoa está acometida de tumores,
a pessoa tá passando por alguma crise. Entenda, se você tem um propósito em Deus e o inimigo ele cria alguma resistência entre você e uma pessoa, é porque ali tem algo de Deus ainda para ser feito. Toda vez que um relacionamento com alguém, mesmo que superficialmente, numa academia, ou seja lá onde for, já começa com uma impressão ruim, que me causa uma impressão ruim, assim, de que a pessoa não gostou de mim, ou que a pessoa não foi com a minha cara, ou que ela não gostou de alguma atitude que eu tive, mais na frente eu descubro que Deus quer me aproximar daquela pessoa e que, na verdade, aquela resistência está sendo criada pelo mundo espiritual para que isso não aconteça. Isso aconteceu essa semana isso aconteceu comigo, né? Uma moça que não gostou muito de eu tentei, tipo, protegê-la ali na academia, e ela não gostou muito, e eu tive que ir à delegacia, e ela trabalha lá, e ela que me atendeu. E no final das contas, ela abriu boa parte da vida dela. Ela já teve um tumor, está com outro, tem outros no seio, né? E eu agora estou orando por ela. E era isso que o inimigo não queria. Mas aprove a Deus que eu quase caí num golpe. Ainda não gravei o vídeo do golpe, gente. Eu vou ver se eu faço isso hoje, para que outras pessoas não venham a cair. Eu não caí, mas eu fui... tentaram, né? Dizer com que eu caísse, não caí. Mas é muito sério. Até passou no Fantástico domingo. Dá uma olhadinha lá, o golpe de advogado, de falsos advogados e da defensoria, se passando pela Defensoria Pública. Se você tem uma causa na justiça, cuidado. Em breve eu vou gravar. Me segue lá que você vai ter a notificação lá, você vai ver o vídeo. E Deus está falando conosco nessa manhã sobre isso. Olhar de compaixão, olhar de misericórdia, e que a gente não julgue as pessoas, porque a gente não sabe o que elas estão passando muitas das vezes. Viviane, o que as pessoas passam não dão a elas o direito de machucar o outro ou de ofender. Não dá o direito. Mas até nós que temos a Cristo estamos propensos às vezes a dar uma resposta maldada. Não tá num dia legal, gente, é normal, somos seres humanos, né? Então que a gente possa compreender isto hoje e que a gente possa estar orando e clamando a Deus, né, pelas nossas vidas, as nossas famílias. Se você tiver aí e tiver algum pedido de oração e quiser escrever aí agora, você pode escrever, que eu tô de olho aqui. Daqui a pouco eu vou fechar meus olhos para orar e eu não vou ter como olhar mais. Mas se você tiver, pode comentar aqui o seu pedido pra gente estar orando agora, tá bom? Tudo bem? Mais alguém que tem algum pedido de oração, coloca aí agora, escreve agora, que eu vou orar, hein? Escreve seu pedido de oração. Qual é o seu pedido de oração? Escreve aí, que eu vou estar orando. Escreve. 1, 2, 3. Oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para agradecer-te, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, Deus. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas. Ó Deus, nos ensina a termos compaixão e sermos misericordiosos com o nosso próximo. Ó Deus, em nome de Jesus, nos cobre com o Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, cada família aqui representada. O Senhor conhece os pedidos, os clamores,
as necessidades de cada um que está aqui presente, que já entrou e que vai entrar, que vai assistir, Senhor, depois que eu baixar. Ó Deus, em nome de Jesus, venha, Senhor, tocar os corações, venha dar livramento, venha, Senhor, trazer o conhecimento, a sabedoria, Senhor, a graça que só o Senhor pode nos conceder. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nesses dias que têm sido dias, Senhor, terríveis. Ó Deus, toma o coração daquelas mães que perderam seus filhos ali, Senhor, no Rio de Janeiro, no tráfico de drogas, Senhor, naquele confronto, nas operações que tiveram. Tenha compaixão daquelas mães, Senhor, que muitas das vezes avisaram seus filhos que não era aquele o caminho. Ó Deus, toma também, Senhor, as famílias, Senhor, dos policiais que se foram. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, porque quem é mãe sabe a dor que é perder um filho. Então nós nos compadecemos mesmo, Senhor, dessas mães, desses familiares. Meu Deus, em nome de Jesus, toma os nossos corações e nos permita, Senhor, ter intimidade contigo e vivenciarmos, Senhor, coisas sobrenaturais para com o Senhor. Fala individualmente com cada um aqui, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigada você que ficou aí na live, que me acompanhou. Que Deus te abençoe, prospere os seus caminhos e abençoe o seu dia. Beijo no coração.